Lucas, capítulo de número 2, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2. A palavra do Senhor nos diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boas novas, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos a Belém, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nós pedimos a Ti que nos abençoe nesse momento em que nos aproximamos da Tua Palavra, que possamos, ó Pai, ter a Palavra do Senhor aplicada por Ti mesmo aos nossos corações, pelo Teu Espírito, de modo que sejamos edificados, renovados e transformados segundo a Tua boa vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. No início deste ano, quando cheguei aqui, nós estivemos meditando nesse texto, nos primeiros versículos, que vão do versículo 1 ao versículo 7, e nós refletimos sobre aquilo que nós compreendemos nesse texto, no que diz respeito aos aspectos comuns da vida que cumpriram propósitos eternos de Deus, decretos de Deus, aquilo que foi aqui através de um governador comum para aquele período, um homem e uma mulher comum, através da obediência de José e de Maria, indo para o recenseamento e de tudo aquilo que acontece, que se pode ver nesses primeiros versículos, de aspectos comuns que convergiram para que os propósitos de Deus se cumprissem, para que Cristo nascesse em Belém, como estava determinado pelo Senhor. E aqui na sequência do texto nós podemos tirar também riquíssimas lições para a nossa vida, no que diz respeito ao Senhor, Ele manifestando a sua graça entre os homens comuns, homens como eu e você, homens que aos olhos do mundo não são prestigiados, mas que Deus, o Deus de graça e de misericórdia, olha para nós e usa da sua graça, manifesta o seu amor para com nós outros, para com os homens, como nós e como aqueles que são descritos aqui nesse texto. Nós vemos aqui no versículo 8 que havia naquela mesma região pastores, homens que cuidavam de rebanhos, e eram homens que não tinham muita consideração naquele período da história em relação diante da sociedade. Eram pessoas desconsideradas, eram homens que não tinham um trabalho muito estimado,
eram homens que eram até mesmo considerados impróprios e impuros, porque devido ao trabalho que eles faziam, de estarem constantemente cuidando do rebanho deles, eles não conseguiam cumprir muitas das exigências cerimoniais. Então, os pastores eram vistos dessa forma, como pessoas sem muita consideração. Alguns deles eram tidos como ladrões, roubadores, e era essa figura dos pastores. Eram homens sem prestígios, e é justamente para estes que o Senhor ele manifesta a sua graça, enviando um anjo para anunciar o primeiro Natal, para anunciar as verdades do significado do Natal, para explicar o que significava o nascimento do Messias, do Salvador. Um grande acontecimento, um acontecimento que dividiu a história da humanidade. Como nós bem sabemos, a história hoje se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. E os anjos, os mensageiros que são enviados da parte de Deus, espíritos ministradores enviados em favor daqueles que haverão de herdar a salvação, eles chegam para estes homens desprestigiados, sem muito valor aos olhos da sociedade, sem muito valor para a população e até mesmo no que diz respeito à religião. Mas Deus, como nós dissemos, Ele é um Deus de graça, e Ele faz com que esse ato maravilhoso aconteça na vida destes homens comuns, como eu e você, como cada um de nós, que não somos em nada extraordinários, que não somos em nada famosos ou de grande renome, somos homens simples, talvez até mesmo como esses pastores, homens que têm um trabalho simples, mas que Deus, Ele manifesta a sua graça, sem levar em consideração aquilo que o mundo tem por precioso e valioso. O mundo olha para o prestígio, para a fama, para as posses. O mundo gosta destas coisas, os homens prestigiam estas coisas, mas Deus, Ele olha para os homens de modo gracioso, e Ele envia um anjo que desceu aonde aqueles pastores estavam, aqueles homens tão simples, aqueles homens que estavam ali nas vigílias da noite, homens que trabalhavam de dia e trabalhavam de noite também, fazendo serões e mais serões, vigílias e mais vigílias, cuidando para que feras não devorassem os rebanhos, para que ladrões não roubassem os seus rebanhos. E é dito que um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória de Deus resplandeceu naquele lugar, o brilho da glória de Deus, assim como descia no tabernáculo da antiga aliança, no templo da antiga aliança, quando foi consagrado, a nuvem da glória de Deus desceu sobre aquele lugar, assim de modo semelhante também, um brilho da manifestação da presença de Deus é manifesto aqui, em relação a estes pastores. E quando eles se veem diante da glória desse brilho, da glória do Senhor, do brilho resplandecente que vem com a manifestação daquele anjo que estava ali representando o Senhor, é dito que eles ficaram tomados de grande temor. Eu acredito que qualquer um de nós ficaremos no mesmo estado, com medo. Qual de nós não ficaríamos atemorizados diante de uma tal cena? Aqueles homens ficaram tomados de temor. Eles eram homens assim como nós, homens simples, mulheres simples, e homens pecadores. E homens pecadores, o pecador, cada um de nós, devido ao estado da nossa alma, quando algo dessa natureza acontece, quando nós nos aproximamos da santidade de Deus, não existe nada mais próprio, nenhum outro sentimento mais próprio para sentirmos do que esse temor, medo, pavor de estarmos diante daquele que é santo, 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 diante daquele que, como diz lá em Isaías 6, os querubins escondem o seu rosto, que os seres viventes se prostram diante dele e o adoram. Foi esse o sentimento que Isaías teve quando esteve diante do Senhor. Ele disse: ai de mim, porque sou um homem pecador, habito no meio de um povo de lábios impuros.
João, na ilha de Patmos, quando tem uma visão de Cristo, ele cai como morto. O apóstolo Paulo de igual modo. E assim também esses homens foram tomados de temor, pela convicção de que estavam diante do Senhor, daquele que é santo e o Todo-Poderoso. Todavia, irmãos, o anjo diz, no verso 10, versículo 10, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, não temais. E assim como o anjo chegou para aqueles pastores e disse, não temais, ele chega também a nós outros, por meio do Evangelho de Cristo que nos foi registrado, uma mensagem para que nós não temamos mais, nós não precisamos ficarmos atemorizados, apavorados, diante daquele que é o Deus de toda a terra, porque algo maravilhoso aconteceu, uma notícia maravilhosa aconteceu, algo de fato glorioso aconteceu, algo que é um motivo de muita alegria para os homens que, ao longo de toda a sua caminhada, a única coisa que poderiam sentir era pavor de estarem diante do Senhor. A solução para os nossos problemas acaba de chegar com esta boa notícia que é manifesta aqui, com alegria que haveria de ser não apenas para aqueles pastores, mas para todo o povo. Veja que é para todo o povo, há uma especificação, é para todo o povo de Deus, é para os eleitos de Deus, aqueles que estão descritos no verso 14 também, aqueles a quem o Senhor quer bem, os eleitos do Senhor, aqueles a quem Ele destinou para a vida, aqueles que Ele está em pacto de vida com eles, aqueles que Ele os destinou para a salvação eterna. Versículo 11 diz, é que hoje vos nasceu, veja que interessante o que é dito aqui, hoje vos nasceu para vocês, é um grande presente que eles estavam recebendo. Quando uma criança nasce, ela nasce para seus pais, ela nasce para aqueles de quem ela procede, mas veja, o que é dito aqui é que hoje vos nasceu não apenas para Maria e José, mas para aqueles pastores e para todos aqueles que haveriam de nascer ainda nos tempos vindouros, como há muitos de nós nessa noite. Cristo nasceu para o seu povo, Cristo nasceu para nos resgatar dos nossos pecados, Ele nasceu para nos trazer a verdadeira alegria, Ele nasceu para dissipar o temor do nosso coração, para que ao nos apresentarmos diante de Deus, nós possamos sentir-nos acolhidos e amados pelo Senhor. Nos nasceu para nós outros, Cristo nasceu. Este é o grande presente do Natal. É bom, meus irmãos, o amigo secreto que às vezes acontece, período de Natal, os presentes que às vezes a gente dá, às vezes a gente recebe, pode receber nesse período, mas de todos os presentes, o grande presente, o presente significativo que a humanidade recebeu, é o que está descrito aqui, é que nos nasceu Jesus Cristo. Jesus, aquele que é descrito aqui, é explicado quem Ele é, que nasceu na cidade de Davi, o descendente de Davi, Ele é o Salvador. Este é o grande presente do Natal. Nos nasceu o Salvador, o Libertador, nos nasceu aquele que é continuada a explicação acerca de quem Ele é. Além de Ele ser o Salvador, aquele que nos livra dos nossos inimigos, aos quais nós podemos pensar, Satanás, a carne e o mundo, Ele é aquele que é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o ungido de Deus, o verdadeiro ungido de Deus, e Ele é o Senhor. Essa palavra Senhor é o equivalente ao Yahvé do Antigo Testamento. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, Ele é Deus.
Este foi aquele que nasceu, aquele que se fez carne, aquele que se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma humana, aquele que deixou a sua glória para nos trazer salvação, para ser a resposta do amor de Deus aos homens perdidos, aos homens que não poderiam ter qualquer esperança, qualquer alternativa de salvação, aos homens que estavam destinados para o fogo eterno, para o dia do juízo, para as chamas eternas, para a condenação eterna. Foi este que nasceu. E este é o grande significado do Natal. É Cristo Jesus, aquele que nasceu para nós outros e que precisa nascer em nosso coração. E é interessante porque o apóstolo Paulo, nas igrejas, ele se esforçava mesmo para fazer uma coisa, para que Cristo fosse gerado no coração dos crentes. Meus irmãos, Cristo precisa nascer em nossos corações. Cristo precisa nascer dentro dos nossos corações. E é uma grande pergunta. Neste Natal, Cristo, Ele nasceu em seu coração. Você tem essa convicção? Nós temos essa convicção de que Cristo habita em nós, de que este que nos nasceu, este que nasceu, que é o Salvador, que é o Cristo, que é o Senhor, que é o Messias, Ele habita em nós pelo seu Espírito. Oh, meus irmãos, não valerá de nada os outros presentes que nós podemos ganhar nesse Natal. Se Cristo não nasceu em nosso coração, nós estamos perdidos. É tudo vão nessa vida, não há esperança. Nós somos os mais miseráveis dos homens, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15. Nós somos homens sem esperança, mas porque Cristo nasceu, nós temos uma viva esperança. Nós podemos compreender de fato o significado do Natal, saber o que é a verdadeira luz. Oh, meus irmãos, é legal, nós ficamos encantados com os pisca-piscas, com os jogos de luzes que são feitos, o Natal encantado, né, como está tendo lá em Santa Cruz, o Natal como tem lá em Garanhuns. São coisas magníficas, lindas de se ver mesmo, os pisca-piscas, as luzes de Natal. Mas a luz mais bela, mais perfeita e mais gloriosa, e que deve cativar o nosso coração, é a luz do mundo, que se chama Jesus Cristo, o Senhor. Essa é a luz que deve resplandecer em nossos corações, que deve fascinar a nossa alma, que deve trazer de fato um mover dos nossos olhos pela fé a esta luz. Do contrário, por mais que estejamos olhando para os pisca-piscas, por mais que estejamos olhando para o show de luzes, os natais encantados que são feitos, as árvores de Natal enfeitadas, nós ainda estaremos em trevas. E quão grandes são as trevas daqueles que não têm a Cristo! Quão grandes são as trevas, quão grande são a profundidade das trevas, daqueles que conseguem olhar para as luzes artificiais deste Natal, mas não conseguem olhar para a verdadeira luz, que é Jesus Cristo, o Senhor. Oh, meus irmãos, que fim tão trágico e tão terrível! O significado do Natal é Cristo. No versículo 12 diz: e isto vos servirá de sinal. O anjo dá uma explicação acerca de quem é Cristo e dá uma confirmação. É para isso que serve o sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Ele nasceu em uma condição humilde. É dito no final do versículo 7 que não havia lugar para eles na hospedaria. Cristo veio, ele veio não como um poderoso, assim como César Augusto. O título de Augusto, que é algo que servia naquele período, que o entendimento dessa palavra Augusto é aquele que é o majestoso, aquele que é o glorioso. E veja qual é o estado em que Cristo vem, aquele que tem toda a glória desde toda a eternidade.
Ele vem sem aparência externa. Ele vem não como os poderosos desse mundo, mas Ele vem em humildade. E Ele vem por mim e por você. Às vezes nós reclamamos tanto na nossa vida. Às vezes nós queremos as glórias deste mundo, mas olhemos para Cristo. Ele não buscou glória deste mundo. Ele não nasceu em um berço de ouro. Ele não nasceu em uma mansão. Ele não nasceu envolto em panos finos, refinados. Ele foi envolto em faixas, como é descrito no verso 12, uma condição humilhada. Mas este é aquele que é Cristo, o Senhor. Este é a luz do mundo. Este é o significado do Natal. Ele foi deitado em uma manjedoura. Então no verso 13, diante dessa manifestação da graça de Deus para com os homens, veja, tudo isso que está acontecendo aqui é aquilo que nós entendemos como sendo a manifestação do amor de Deus. Aquilo que é descrito lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho para morrer por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós, pecadores. E diante desse quadro, desta humilhação de Cristo, desse nascimento humilde de Cristo, daquele que é a luz do mundo, daquele que é o Salvador, o Cristo, o Senhor, subitamente apareceu com um anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. É o que ficou conhecido no latim como Gloria in excelsis Deo. Glória a Deus nas maiores alturas. Veja, os anjos não estavam sendo beneficiados com isso, com o nascimento de Cristo, com a vinda de Cristo ao mundo. Ele não veio para redimir os anjos, Ele veio para redimir os homens. Mas ainda assim os anjos o louvam, ainda assim os anjos o reverenciam. E era isto mesmo que todo o universo, todo o cosmo, toda a criação deveria fazer. A criação que foi sujeita à vaidade, a criação, este mundo que nós conhecemos, que geme como que em dores de parto. A natureza geme e nós também gememos. É isso que o apóstolo Paulo diz. Está sujeita a um cativeiro de dores. Diante desse momento, toda a criação deveria adorar a Cristo. E aqui os anjos o reverenciam, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. O que ele está dizendo aqui mesmo é que glória deve ser dada a Deus em proporções em que a mente humana não pode calcular, em proporções que nós não podemos descrever. De fato, esta é a glória que deve ser rendida a Deus por aquilo que está se concretizando nesse momento. Glória a Deus nas maiores alturas. E outra grande pergunta é: esta atitude tem surgido em nosso coração ao refletirmos sobre o Natal? Nós temos rendido louvor a Deus? Oh, meus irmãos, mais uma vez, é bom pensar sobre o Natal. É um momento cultural em que a sociedade comemora e pensa sobre fraternidade, sobre amor, sobre caridade, sobre perdão. Mas quão pouco se pensa sobre glória a Deus nas maiores alturas. Quão pouco se pensa sobre a glória que é devida ao nome do Senhor, por aquilo que Ele manifestou, enviando o Seu Filho ao mundo em semelhança, ou na mesma natureza que nós, como homem, Ele veio em carne, habitou entre nós para nos dar vida, salvação, alegria, e para nos dar aquilo que é descrito, a paz. Os anjos louvam ao Senhor. Aqui é um verdadeiro hino, um hino que desce do céu para louvar a Deus na terra, os anjos descendo e louvando a Cristo. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Essa paz é muito mais do que a ausência de guerra.
Essa paz é um estado de uma alma que encontra tranquilidade diante do seu encontro com o Criador do universo. É um estado de paz, de um coração que não mais está afligido pelo pecado, a consciência esmagada pelo pecado e afligido pelo pecado, mas é a paz daqueles que encontram a justificação, é a paz daqueles que encontram o perdão de Deus, a declaração de que você foi perdoado por Deus, de que você não mais será destinado ao inferno de fogo, de que você não mais é inimigo de Deus. Reflita sobre isso. Todo homem que Cristo não nasceu em seu coração, ele está em guerra com Deus. Todo homem que Cristo não nasceu em seu coração e que Cristo não foi gerado em sua alma, ele está em guerra contra Deus. Ele está em conflito contra Deus. Tudo o que ele faz é aborrecível diante de Deus. Não existe um único gesto, por mais bondoso que seja, que não seja aborrecível diante de Deus. Como nós refletimos hoje pela manhã no discipulado, as melhores obras dos homens à parte de Cristo são como um trapo de imundícia, é como um pano cheio de pus, é algo abominável, é algo nojento. É assim que é um homem e uma mulher que não tem Cristo em seu coração, é inimigo de Deus. A única coisa que faz é pecar contra Deus de modo feroz e dizer assim como aquele homem do Salmo 14: não a Deus são todas as cogitações da sua mente. Não crer em Deus, não confia em Deus, não rende glória a Deus. A única coisa que faz é se autoglorificar, ou glorificar Satanás, ou glorificar os ídolos do seu coração, ou glorificar as obras da criação, perverter a ordem das coisas. Não dão glória a Deus. Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Estes são os eleitos de Deus. São aqueles a quem o Senhor quer bem. São aqueles a quem Ele predestinou desde antes a fundação do mundo. São aqueles a quem Deus determinou amar-lhes. A quem o Senhor quer bem. É o seu povo. São aqueles que vêm a Cristo com arrependimento e fé. São aqueles que confessam com seus lábios que Cristo é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador. São aqueles que reconhecem a pobreza da sua alma e vão até Cristo para serem enriquecidos verdadeiramente, porque não existe outra forma de sermos ricos espiritualmente, senão por meio de Cristo. E isso é algo maravilhoso, meus irmãos, porque de fato a salvação pertence ao Senhor. Por isso a Ele nós rendemos glória. E versículo 15 diz: e ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém. Eles escutaram a mensagem de Natal que foi anunciada por aqueles anjos. Eles ouviram, por isso eles respondem ativamente dizendo: vamos. Nós temos ido até Belém. Entenda isso como sendo uma resposta ativa à palavra de Deus. Nós temos dado ouvido à palavra de Deus, aquilo que nos tem sido anunciado. Por mais ruim que seja o pregador como eu, que não sou lá, não me considero um grande pregador ou lá essas coisas. Sou um homem muito simples. Mas por mais simples que sejam os mensageiros que têm anunciado o Evangelho a nós outros, a resposta que nós devemos dar à palavra de Deus, que é perfeita e gloriosa, que é santa, que é justa, que é boa, deve ser como a desses pastores: vamos até Belém, vamos ouvir, vamos ativamente prestar atenção às verdades que nos têm sido anunciadas. Não vamos dar as costas, não vamos desconsiderar a palavra do Senhor que nos é anunciada. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Veja que
a ordem dos fatores como acontece. É Deus que está vindo aos pastores, assim como Ele está vindo a você nessa noite, a cada um de nós. O Senhor, Ele vem até o homem. Nas outras religiões, é o homem que está em busca de Deus. No Evangelho, no cristianismo, é sempre Deus que vem ao encontro do homem. O Senhor nos deu a conhecer, o Senhor nos comunicou a sua vontade, o Senhor nos comunicou a sua palavra, o Senhor nos fez entender por meio dos mensageiros, que foram os anjos, e Ele nos dá a entender hoje, como, irmãos? Por meio dessa palavra, por meio da palavra do Senhor. A nossa resposta deve ser como a dos pastores: vamos ativamente, devemos dar ouvido à palavra do Senhor. Versículo 16: foram apressadamente. Eles não se demoram, eles não ficam vacilando, eles não ficam se prendendo, mas eles dizem: vamos apressadamente. Observe que eram homens ocupados, eram homens que estavam, como é descrito aqui, que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Eram homens que passavam a noite toda trabalhando, mas também durante o dia. Esta era a atividade de um pastor de ovelhas, de rebanhos, de dia e de noite, cuidando, olhando, cuidando, vigiando pelos seus rebanhos. Mas eles dizem: vamos apressadamente, que possamos apressadamente ir até Cristo, ouvir a palavra do Senhor, responder ativamente aquilo que o Senhor nos diz e nos ensina. E no versículo 17, ainda no versículo 16: e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Então veja, o sinal que o anjo havia dito que haveria de acontecer, ele é manifesto aos olhos desses homens, desses pastores. Eles veem o sinal, eles veem a criança. E quando eles veem, versículo 17 diz: divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Então eles ouvem, eles vão ativamente ter uma resposta ativa para com a palavra de Deus, mas eles não se calam, eles anunciam aquilo que eles ouviram. E este é o propósito na vida do crente. Aquilo que nós ouvimos, nós compartilhamos. Aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor, aquilo que Ele nos ensina, aquilo que nós temos uma percepção que o Senhor nos dá, nós divulgamos, nós não guardamos para nós. Quando nós nos calamos, nós nos fazemos impostores, egoístas, mesquinhos. O banquete é tão grande, vamos divulgar para outros. Meus irmãos, nós estávamos como que mendigos, procurando o pão, nós achamos o pão, vamos compartilhar com outros, porque é muita abundância daquilo que recebemos da parte do Senhor. Então eles divulgaram o que eles tinham sido dito, que possamos nós também divulgar aquilo que nos está sendo dito, aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor. Todos, versículo 18, todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Maria guardava, Maria meditava, Maria estava de fato colocando essas palavras que estavam sendo ditas como algo que faria diferença na vida dela, e algo que estaria transformando a sua mente. Por isso que é dito que ela meditava, ela estava buscando entendimento, compreensão acerca de tudo aquilo que estava acontecendo. Versículo 20: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. O Natal foi proclamado, o anjo anunciou, os pastores ouviram, os pastores creram, os pastores testemunharam. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude, temos a compreensão do Natal, a glorificarmos a Deus, a que Cristo nasça em nosso coração.